a pegadinha do Moraes contra o Daniel Silveira. É impressionante como o Moraes persegue o Daniel Silveira em tudo. Agora, além de todas as restrições impostas por conta da progressão de regime, e não pode sair de casa a tal horário, tem que chegar a tal horário, fim de semana não pode ir para lá, para cá, tornozeleira, a gente já falou disso também, proibição de redes sociais, agora também ele quer monitorar diariamente, o Moraes quer um relatório diário do que fez ou não fez o Daniel Silveira por aí. Quer dizer, é um negócio que é óbvio que é sufocante, é óbvio que é ilegal, é óbvio que é uma maneira de constranger o Daniel Silveira, mas além disso tudo tem uma pegadinha que eu vou contar para vocês. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional e já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem o vídeo e depois de comentar no chat, que sempre deixo o seu comentário, eu leio todos, nem sempre respondo. Aliás, nem respondo, porque se eu responder vou ter que responder todos. Mas eu leio todos, estou sempre atento ao que vocês dizem, sugestões e etc. E ao carinho de sempre de vocês. E aí, clica depois de comentar no chat e fecha o chat e clica no joinha, porque ao clicar no joinha, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais gente. Qual é a pegadinha? A pegadinha é a seguinte, inclusive algo que veio de uma conversa que tive num programa de televisão, entrevistando o advogado do Daniel Silveira, o Dr. Paulo Faria, que é um excelente advogado e que tem feito um ótimo trabalho à frente desse caso e que disse o seguinte, o Daniel Silveira não tem hoje uma restrição imposta pelo Moraes para dar entrevistas, mas tem uma restrição, como a gente já comentou aqui em outro vídeo, tem uma restrição para usar redes sociais. E aí é que é a pegadinha. Qual é a grande pegadinha que parece que está sendo feita em relação ao Daniel Silveira? Ele pode dar entrevistas, mas não pode usar redes sociais. Ou seja, se ele der uma entrevista, por exemplo, dentro de uma rede social, e hoje todas as televisões, todas as emissoras, todos os programas, todos eles são feitos dentro de aplicativos, né, dentro de redes sociais, dentre as quais essa que aqui nós estamos também fazendo esse vídeo. Não tem como fugir, portanto, de dar uma entrevista sem usar redes sociais. E outra, se por acaso alguém faz um corte e publica nas redes sociais, também usou as redes sociais, e aí ele pode ser punido. Você percebe? Então ele diz, você pode dar entrevista, ou ele não diz nada e dá a entender que o Daniel Silveira pode dar entrevista, mas se aquela entrevista passar numa rede social, o Moraes já tem uma forma de alcançá-lo. Se ele dá a entrevista e essa entrevista vai com um corte para uma rede social, já tem uma forma de alcançá-lo. E alcançá-lo significa fazer com que ele volte ao regime anterior, com que ele seja novamente preso, coloque ele atrás das grades. Então, é uma coisa totalmente, realmente absurda. A gente está num país que não tem como levar a sério, né? É lamentável. Aí você fala, não, mas você está aqui, é uma pegadinha, nada, você está aqui conjecturando, você está indo longe demais. Estou indo longe demais, foi exatamente o que aconteceu com o Bolsonaro. Lembra quando houve aquele rolo de que disseram que ele podia dar entrevista, mas não podia publicar nas redes sociais? Aí o Moraes deu outra decisão, ficou mais confuso ainda. Aí disse que poderia dar a entrevista no jornal impresso, mas não podia publicar. Deu 3, 4 decisões seguidas, nenhuma delas ficou compreensível e acabou depois prendendo o Bolsonaro por entender que ele descumpriu uma das medidas cautelares, sendo que ele não descumpriu nada, sendo que ele tinha simplesmente dado um recado numa manifestação por meio de um celular, que era algo que não estava na lista das proibições. Então, já aconteceu. E mais, vamos nos lembrar que alguém pode dizer, não, mas ele só está proibido de usar as próprias redes sociais. Não é verdade. Já houve o entendimento do próprio Moraes, por exemplo, em relação ao Felipe Martins, quando o advogado do Felipe Martins, à época o Sebastião Coelho, publicou uma foto do Felipe Martins quieto, em silêncio na sua rede social, e o Moraes puniu o Felipe Martins pela publicação que o advogado fez.
dele, Felipe Martins, de uma imagem dele, Felipe Martins, quieto. E entendeu que isso seria usar as redes sociais. Quer dizer, qualquer um que tira uma foto da pessoa, publica na sua própria rede social, o réu ou o investigado não tem nada com isso, não foi um ato do réu, e o Moraes entende que pronto, isso já é usar a rede social. Então é muito possível sim que de repente alguém, enfim, que se entenda que dar uma entrevista num programa que passa numa rede social seja descumprir a restrição, ou um corte publicado por um terceiro numa rede social seja descumprir a restrição, e com isso seria uma pegadinha, uma forma de plantar a possibilidade futura de prender de novo o Daniel Silveira. Olha, o Brasil é impressionante, né? É pior do que ditaduras, porque as ditaduras, pelo menos, está claro, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não pode dizer isso, você não pode dizer aquilo. Aqui a gente tem que imaginar o que a gente não pode para fugir, contornar as restrições que existem. É um país vergonhoso. Um abraço.